Quando nós temos duas retas paralelas, nesse caso M e N, e elas estão sendo cortadas por uma reta transversal, que foi chamada de R, nós temos a formação de 8 ângulos. Então, aqui, a reta M e a reta R formam os ângulos 1 e 5, que são opostos pelo vértice, então tem a mesma medida. Os ângulos 3 e 7, que também são opostos pelo vértice e têm a mesma medida. E a reta N e a reta R formam os ângulos 2 e 6, que são opostos pelo vértice e têm a mesma medida. Os ângulos 4 e 8, que também são opostos pelo vértice e têm a mesma medida. Como a gente mostrou na proposição 6.3, se o ângulo 1 tiver a mesma medida do ângulo 2, então as duas retas são paralelas. Então, aqui a gente tem uma correspondência entre os ângulos. Então, o ângulo 1 é correspondente ao ângulo 2, o ângulo 3 é correspondente ao ângulo 4, o ângulo 5 é correspondente ao ângulo 6, e o ângulo 7 é correspondente ao ângulo 8. Então, nós temos 8 ângulos e eles são 2 a 2 correspondentes. E aí, a gente tem o seguinte: se 1 e 2 são congruentes, a gente pode dizer que todos os outros ângulos correspondentes também são congruentes. Então, aqui, se o 1, aqui a gente pode observar que o 1 e o 3, eles são suplementares. Então, eles formam 180 graus. O 2 e o 4 também são suplementares, também somam 180 graus. Se o 1 e o 2 têm a mesma medida, o 3 e o 4, que são suplementos de ângulos de mesma medida, também têm a mesma medida. O mesmo vale aqui para os outros 4 ângulos. Então, o 7 e o 8 têm a mesma medida e o 5 e o 6 também. Então, se M e N são paralelas, todos os ângulos correspondentes aqui que são formados, eles têm a mesma medida. Então, o que eu tinha falado lá na proposição 6.3, que a gente podia observar uma letra Z, a gente tem o seguinte: para poder lembrar mais fácil, os ângulos aqui, o 5 e o 2, eles são internos ao ângulo, à letra Z. Então, eles têm a mesma medida. E aí, a gente pode encontrar os demais fazendo o OPV e aqui o suplemento de cada um deles. Então, por isso que a gente usa a letra Z, que é mais fácil de enxergar quais são os ângulos que têm a mesma medida. Então, outra coisa que a gente tem e que a gente pode usar para reescrever a proposição 6.3, que a gente fica com a proposição 6.3a. Então, ela diz que se, ao cortarmos duas retas com uma transversal, nós obtivermos o ângulo 3 somado com o ângulo 2, dando 180 graus, então, essas duas retas são paralelas. Então, o que significa isso? Se eu somar o 3 com o 2 e der 180 graus, significa que o 3 é suplemento de 2. Mas aqui o 3 é suplemento de 1. Então, dois ângulos com o mesmo suplemento, eles têm a mesma medida.
Então, isso nada mais é que dizer que 1 e 2 têm a mesma medida. Então, a gente só reescreveu a proposição 6.3. E aí, a gente pode reescrever também de outra forma, que seria a proposição 6.3b. Então, se ao cortarmos duas retas com uma transversal, os ângulos correspondentes forem congruentes, então as retas são paralelas. Então, seria aquilo que eu falei aqui. Se um for congruente ao 2, todos os outros ângulos correspondentes também são congruentes. Então, se todos eles forem congruentes, a gente já pode afirmar que M e N são paralelas.